A paz do Senhor Jesus. Hoje, 12 de junho de 2025, eu quero arquivar e reprisar a falácia sobre um pilar da fé cristã, que é Abraão. Primeiro pilar da fé cristã. Antes de relatar, eu quero refazer o trajeto da chamada de Abraão. Porque eu já tendo feito os 3 pilares da fé, ficou um conteúdo mais ou menos excelente, eu quero falar agora do primeiro pilar, que é Abraão. Abraão, ele tem um sentido importantíssimo na fé cristã. Ele é o pai, ele é um dos pais da fé cristã e ele é o maior patriarca da promessa. E por isso eu quero falar sobre Abraão. Mas o que eu mais quero falar agora sobre Abraão é sobre as referências bíblicas pela qual situa o que aconteceu na vida deste homem. Abraão foi chamado por Deus, ele foi o tetraneto de Noé, ou seja, ele foi o bisneto da 4ª geração de Noé. Noé foi um homem crente que sucedeu família, que sucedeu animais, que sucedeu sociedade e sucedeu sacerdócio, porque Noé era sacerdote e ele oferecia a Deus o sacrifício. E uma das coisas que chamam mais atenção na reconstrução em Noé foi os pares de todos os animais que Noé levava na arca. Ou seja, Deus ele não guardou nenhum animal no dilúvio, senão os de Noé. E por essa razão nós antes teria bastante dificuldade de adquirir os animais. Então os animais eles não eram com frequência encontrados, senão se eles fossem criados e fossem descendidos e multiplicados. Então uma das marcas de Noé também é a descendência do animal. E o animal, pessoal, todos os animais que temos hoje são descendentes da arca de Noé. Então vale ressaltar para a promessa de Deus em Abraão, porque ele foi o 4º da geração. Mas entrando totalmente em Abraão, para que o tempo fique pequeno para a porção da palavra. Abraão, ele saiu de Harã, segundo a Bíblia, com o seu sobrinho Ló, e com destino a Canaã. Habitou em Siquém, ocidente de Betel, para o lado sul, chegando no Egito. Então aí entra a chamada de Abraão em Gênesis 12, que fala sobre a chamada desse patriarca da fé. Ali começou Deus a falar com Abraão. Após Deus falar com Abraão, ele faz esse percurso, ele deixa Harã, que era em Ur dos Caldeus, na casa do seu pai, com destino a Canaã. Canaã era dos destinos de Abraão. Quem sabe por orientação de Deus? Não se sabe. O que se sabe é que foi para onde ele saiu com destino. E Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então a terra que Deus estava mostrando para Abraão era Canaã. E ele saía com destino a Canaã. Então o que acontece? Ele entra no Egito. Em Gênesis 12:5 diz assim: e tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Mas as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e ali chegaram. Então o destino e a direção era Canaã, e ele foi para Canaã. E aí Gênesis 12, 6, 7, 8 e 9 diz assim: passou Abraão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus.
já se sente que ele chega na terra da promessa. E aí ele diz, o Senhor aparece a Abraão e lhe disse, a tua descendência daria esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Quando Abraão chega na terra, ele edifica um altar. Quando ele edifica o altar, Deus confirma o altar e confirma a direção da terra. Então ele edifica o altar e mudou para a montanha do lado do oriente de Betel. E o Senhor apareceu a ele, né? Depois o altar. E ficou um altar. E mudou-se dali para a montanha do lado do oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Ele chega na terra e constrói o altar e clama ao Senhor. Essa foi a saída de Abraão, a chamada e a saída de Abraão de Ur dos Caldeus. Então o que acontece com Abraão nesse percurso? Ele saiu com 70 anos com destino a Canaã. Habitou em Siquém, Moré e edificou ali um altar. E quando que ele chega no Egito, né? O Egito para ele se torna um refúgio, porque mesmo edificando o altar, ele estava ainda em processo de voz com Deus. Ele ouviu a Deus para sair. Quando ele saiu, ele edificou o altar. Ele estava ainda em comunhão e em expectativa com Deus. Ele estava como servo, esperando a confirmação e esperando a bênção. E aí ele chega e apresenta o altar. E quando que ele chega no Egito? E havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande. Então, quando ele edifica o altar, o Senhor confirma o altar, quando diz assim: e o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, a tua descendência darei a esta terra. Já era Canaã. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que aparecera. E continuou. E aí ele desce para o Egito. E no Egito ele passa pela experiência de viver no Egito. Porque ele viveu no Egito e ele adquiriu no Egito muita riqueza. Tudo antes de Deus abençoar Abraão. Então, quando que ele volta do Egito? Ele volta do Egito, saiu Abraão do Egito, em Gênesis 13:1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha e levando também com ele Ló. Então ele conduzia um sobrinho da família. Ele trazia uma personalidade amável, uma personalidade amorosa, porque além de ele ter servos em casa, ele trazia com ele o sobrinho. Então, ele não tinha filhos, até essa leva de tempo ele não tinha filhos. E ele conduzia o sobrinho e trazia os servos. Então, no Egito, do Egito ele sai. E saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estiver a sua tenda em Betel. E aí ele volta para a tenda de Betel e para aí, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ele já vem rico para Betel. Ele sai do Egito abençoado. Ele desce o Egito, é abençoado em conseguir riqueza em ouro e prata, e sai para voltar ao Senhor, voltar ao altar. E Deus diz aqui no 8, ele diz assim, no 7, e o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, a tua descendência darei a esta terra. Mas aí ele vai para o Egito e ele volta, e aqui ele já está de volta, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gado e tendas.
e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então eles estavam juntos e eles já estavam muito abastecidos de animais, que é uma riqueza muito grande, os animais, e de ouro e de prata. Então a negociação deles estava farta em riqueza. Eles ali tinham condição de serem os primeiros patriarcas mesmo da terra e da geração. Nós sabemos que aquele tempo era muito primitivo, era muito difícil, era um tempo muito princípio, né? Então a riqueza era uma riqueza limitada, não era uma riqueza abundantemente como se vê hoje, era uma riqueza muito grosseira, era um ouro por polir e uma prata também por polir, mas ele adquiriu e voltou para o altar. Então Deus precisa separar Ló de Abraão e Abraão conversa com Ló. Os pastores já estavam se desentendendo por conta da grandeza da fazenda que os dois tinham e das riquezas. E quando Abraão fala com Ló, deixa Ló escolher a região que ele quer. E Ló faz justamente a escolha da região onde há duas cidades poderosíssimas e riquíssimas. E Abraão libera para ele. E volta Abraão para Canaã, onde ele edificou um altar. E em seguida, Abraão, ele saiu do Egito, rico em gado e prata e ouro, voltando para Betel, onde edificou um altar, e Deus apareceu e o abençoou. A separação de Ló, e Abraão habitou em Canaã. E Deus, mais uma vez, fala com Abraão e lhe abençoa grandemente, em Gênesis 3. E aí no 14, ele diz assim, Gênesis 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul e para o oriente, e para o ocidente, porque toda esta terra, olhe, veja o que Deus fala com ele, que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Canaã. Deus entregou a ele Canaã, porque onde ele estava, ele mandou Ló decidir para onde queria ir. Então ele ficava onde ele estava, que era a terra. Então Ló, quem saiu. E aí Ló fez a escolha, que foi as cidades ricas, Sodoma e Gomorra. Que antes da escolha de Ló eram duas cidades poderosíssimas e ricas. Mas aí elas sofrem um desandamento muito grande de reino e de conduta, que um reino passa e o que assume destrói as duas cidades, de pecado e de iniquidade. E aí Deus entra em sentença. Mas por Abraão, o anjo do Senhor vê um que é Ló. E aí Abraão intercede por Ló. E aí o anjo do Senhor desce na cidade e tira Ló. Tira Ló e as filhas. E Deus consome a cidade no fogo. E até hoje nós temos a mineração de sal. Então ele abençoou Abraão onde Abraão ficou. Ló acabou de sair. Então o Senhor disse para ele, porque toda esta terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Para o lado do norte, para o lado do sul, para o lado do oriente e para o lado do ocidente, do lugar que ele estava. Levanta-te e percorre esta terra, no teu comprimento e na largura, porque a ti darei Canaã. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos cavalhares de Manré, que estão junto a Hebrom, edificando ali o altar. O altar não saiu mais da vida de Abraão, desde o momento que ele converteu e ouviu a voz de Deus. Ele desce ao Egito com o altar, ele vai, serve a Deus dentro do Egito e sai do Egito abençoado em ouro, prata e gado. Então aqui ele já estava na terra. Outra coisa interessante, o 15, o 16, o 17 e o 18, que diz, levanta-te e percorre a terra. Então Deus manda ele conhecer a terra e a terra vai se estende até Hebrom. E onde Deus muda o nome de Abraão.
Abraão 17:1, Deus muda o nome de Abraão. O nome dele era Abrão, então Deus lhe muda o nome. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: Abrão, eu já estou lendo Abraão, mas é Abrão. E aí ele diz: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações o tenho posto. Então, essa paternidade era para com Deus. Ou seja, Deus ia fazer dele. Ele nem filho tinha. Ele não tinha filho nem com as servas. Ele não tinha um primogênito dentro da sua casa. Então, ele só tinha os servos, o mordomo, o seu servo Eliezer e o seu sobrinho que havia despedido, mas Deus tirou totalmente da vida de Abraão. Então, encontra Noé amaldiçoa. Com 99 anos, Deus muda o nome dele. E aí, Gênesis 19 e 32 e 33, vai dizer o quê? Diz assim: vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemos com eles, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. As cidades que Ló havia escolhido faliram, e foi necessário, pela abominação, o anjo descer na cidade do Senhor e destruir aquela leva de gente. Noé, ele trouxe um povo de uma destruição, mas ele trouxe só a família dele. Então, eles vinham feridos de um mal abominável. E para Deus dominar a criação, Deus teve que destruir no dilúvio. Entenda bem a posição de Deus e o que é o homem. Então, o que acontece? Deus destrói e reedifica em Noé. No tempo de Abraão, levantou-se na terra uma geração abominável, tanto quanto a descendência de Adão. E foi para lá justamente que Ló escolheu ir. E foi com as suas filhas e a mulher. E de lá, Deus não deixou Ló entrar na destruição, por causa de Abraão, a quem ele ajudou e tanto também amou, era o sobrinho amado. E na oração de Abraão, Deus livra a casa de Ló e o tira da cidade antes de destruir Sodoma e Gomorra pelo pecado da abominação. Esse pecado, meus irmãos, a gente lendo a palavra sente que era uma descendência má que veio atravessando a natureza, pela qual Deus salvou na família de Noé. E o que acontece? Quando o anjo vai tirando a família de Ló, a mulher de Ló olha para trás, para a cidade, converte numa estátua de sal, e Ló fica sem esposa, com as duas filhas, e vai habitar nas cavernas. Ele se esconde do terror. Ló, ele ficou escondido nas cavernas, ele não quis mais escolher nenhum território para sobreviver. E já da velhice, cansado do sofrimento também, estava velho e farto de dias, e tinha duas filhas. E as filhas intentaram deitar com o pai e conceber do pai. E esse versículo eu acabei de ler. Então, o que se inclina aqui é a inclinação daquilo que foi destruído no primeiro dilúvio. Ali foi destruído uma primeira geração de gente
que não tinha como nem Deus ter contato por conta da consciência estragada. E ali elas deitaram com o pai, deram a beber o vinho. Esse vinho que embriagou Ló teve na vida de Noé. Noé bebeu o vinho e saiu um pouco da consciência e se despiu. E Canaã, Cã, viu seu pai despido e tornou público, tornou para os irmãos público e escarneceu da nudez do pai. E os irmãos não fizeram o que ele fez. Veio vestir o pai e colocaram o pai para dormir. Quando Noé acorda, Noé faz o juízo de pai. Então Noé amaldiçoa Cã, o qual escolheu a terra de Canaã. Essa Canaã vem de Cã. E esse filho ficou amaldiçoado para ser servo dos irmãos. A maldição foi essa, para ser servo dos irmãos. Quando chega no meio do povo de Israel, a lei determina o tempo da servidão. Então Deus já entrou na história de Cã e determinou o tempo da servidão. É como você foi preso. Você está condenado a uma prisão perpétua. Então Deus vem e determina o tempo da sua prisão. Então aquele filho, ele foi amaldiçoado pelo pai para ser servo. E Abraão vai justamente para Canaã, que foi a terra conquistada dos cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus. E lá Abraão serve a Deus e Deus disse: aquela terra é a que eu vou te dar. E elas deitaram com Ló nas cavernas e geraram, cada um gerou uma nação dos filhos de Ló, dos netos de Ló. Os netos de Ló era filho dele. Então aquilo era uma abominação que já vinha perseguindo a natureza da semente adâmica para Noé e para os filhos de Noé, não filhos de Abraão. Então Deus, ele é bem claro com Abraão: tira Ló da sua vida e segue o que eu tenho contigo. E Ló realmente escolheu pela vista dos olhos e terminou numa situação difícil como essa. Então era uma luta e uma guerra para que salvasse a Deus e o divino na situação. E Deus escolhe a Abraão para uma nação. E eu li esses versículos porque faz parte de todo o contexto da história de Abraão. Então, essa maldição de ver o pai despido, Noé havia amaldiçoado. Então, as filhas tanto embriagaram o pai, como tiveram filhos do pai na velhice, que já não lhe dava mais senso, pela qual lhe deu filhos nessa maldição. Gênesis 32 e 33. E agora vamos para Abimeleque. O que aconteceu entre Abraão e Abimeleque? Em Gênesis 21, do 24 ao 32, vai dizer assim, meus irmãos: e disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque. Assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros de rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: para que está aqui estes 7 cordeiros que puseste à parte? E disse: tomarás estes 7 cordeiros de minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Beceba, porquanto ambos juntos juraram ali. Assim fez aliança em Beceba. Depois se levantou Abimeleque e ficou
príncipe dos seus exércitos, tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Beceba e edificou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão nas terras dos filisteus. Aqui Abraão peregrina na terra dos filisteus, através da aliança com Abimeleque. Mas Abraão, servo do Deus Altíssimo. O sobrenatural de Deus e Abraão, além dos anjos, e sua voz ecoou nos céus para falar com Abraão, se revela em Moisés. Gênesis 22:1 diz assim: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem ama, vai à terra de Moreá, oferece-lhe ali um altar sobre uma das montanhas que eu te direi. Então chega um momento crucial. O filho já está na vida dele. Ele não tinha filho, ele não tinha primogênito. Quando Deus fala com ele que vai dar o filho do impossível, a própria esposa se acelera e manda ele deitar com a serva. Então ele tem Ismael. Ismael fica sendo criado em casa quando Isaque nasce. Então, quando Isaque cresce, começa a crescer, começa o filho da serva zombar do filho da mulher legítima. E aí é necessário que Abraão dispense a Ismael, porque o filho da promessa era Isaque. E aqui ele já vai para o monte com o menino. Então, no 22, o 11 e o 12, ele vai dizer assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um camelo, um carneiro atrás dele, travado pelos dois chifres, num mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Deus providenciou o holocausto para Abraão, ali o cordeiro do altar. E ele tirou Isaque, que era o filho da promessa. Em Gênesis 22:14 diz assim: chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o monte do Senhor aqui foi Moriá, Canaã, Hebrom, essa região toda era já de Abraão pela promessa de Deus na palavra e no testamento. E aí vem a habitação de Abraão, 22:19, diz assim: então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Beceba. E Abraão habitou em Beceba. Beceba era o lugar onde tinha cavado um poço e feito aliança com Abimeleque. E dado sobre o poço que cavou naquela terra e naquele lugar, 7 cordeiros que puseste à parte. 7 cordeiros ele ofereceu por aquele lugar. E Abraão não gostava de nada ser dado. Aqui, na morte de Sara, Gênesis 23:2. E morreu Sara em Kiriat Abá, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. E comprou um campo para a sepultura de Sara. Ele não quis o campo doado. Então, até aqui eu falei de Abraão, né? Da chamada, da peregrinação até o lugar da promessa. Mas o lugar da promessa foi justamente Canaã, onde ele chegou. Ele se coloca de pé quando Deus manda tirar Ló e manda Ló escolher, e Ló escolhe as campinas maravilhosas das cidades ricas, que logo em seguida as cidades se tornam abomináveis e o anjo do Senhor precisa descer na terra para destruir Sodoma e Gomorra, ou o pecado que ele consumiu da geração de Adão manifestava ali. Então isso foi uma cortada de maldição sobre a humanidade e sobre a nação que ele ia gerar de Abraão. Então ele já antecedeu cortar o mal pela raiz, porque ele já estava protegendo a semente do homem ali. Todas as nações que foram destruídas, elas foram destruídas porque Deus precisava preparar o lugar e o tempo da geração, da nação que viria dele. E eu quero ler a terra que Deus deu para Abraão. A bênção da terra, 24:1.
24:1. E era Abraão já velho e adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão. E disse Abraão ao seu servo mais velho, que tinha o governo sobre tudo: põe agora a tua mão debaixo da minha. É a hora de escolher a esposa de Isaque. A vida de Abraão durou até ele casar Isaque, e não durou mais. Mas a bênção da terra... Então, quando ele chega em Beceba, ele oferece a Deus um holocausto, ele cava o poço, compra o poço e após ele enterra a sua esposa Sara. Ele enterra Sara, mas o que eu quero acrescentar aqui é a terra da aliança, que está em Gênesis 15, 17 ao 21, que diz assim: e sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrate. Até o rio Eufrate, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Candomeneu, e o Eteu, e o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, os Gigazeus, todos entregarei na tua mão. Então, todo o povo que habitava a terra, aquele povo, eles não serviam para Deus. Então, Deus teve que tirar para entregar a terra a Abraão. Ele possuiu toda aquela região e esteve ali onde enterrou a Sara. E o campo do sepultamento de Sara, ele comprou. Então Abraão viveu 175 anos, porque após a morte de Sara, ele ainda criou Isaque, e após haver criado Isaque, após a morte de Sara, ele ainda casou, deixou diversos filhos, mas a herança foi específica a Isaque. A herança foi especificamente para Isaque. E em Gênesis 25 ele diz: e Abraão tomou outra mulher chamada Quentura, e deu-lhe à luz Zirã, Joxã, Mendã, Midian, Gisbaque e Suar. E Joxá gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dan foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quentura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu presentes. E vivendo ele ainda, separou-os dos filhos de Isaque, do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Ou seja, ele tirou eles para a terra oriental, tirou da terra, tirou da região e deixou tudo para Isaque, que era o filho da promessa. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. E foi reunido ao povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultados na cova de Macpelo, no campo de Efron, filho de Zoá, Eteu, que estava em frente de Maré. O campo que Abraão comprara dos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Laai Roi. Então, Abraão ele foi abençoado por Deus. E todos os outros filhos que descenderam, inclusive da precipitação, porque Deus ele dizia: o teu filho, toma Isaque, o teu filho, o teu único filho. Então ele deixou bem claro na palavra, quando ele diz: pega o teu filho, o teu único filho. Então ele casa novamente, tem 3 filhos com outra mulher e netos, mas tira da região que está o teu filho, o teu único filho. Então a região de Canaã, pela qual Deus deu a ele toda a expansão da terra, ficou exclusivamente para Isaque. E após Abraão dormir na morte, Isaque é abençoado tanto quanto Abraão, e é o que a gente vai ver no próximo
na próxima reflexão, vamos falar sobre Isaac, qual foi a bênção de Isaac, o que fez Deus na vida de Isaac. Após ter casado Isaac, Abraão descansa e farto de dias com 175 anos. Foi chamado com 75, teve Isaac com 100, criou com 175 anos, descansa. Isaac casou com 40 anos e com 60 anos, Isaac teve os seus 2 filhos, os seus 2 gêmeos, mas Isaac é a promessa e Isaac vem mais na frente. Então ele não misturou a promessa com nenhum filho, nem na herança, nem na criação. Quando ele casou, Isaac já estava plenamente homem e casado com Rebeca. Foram até com certeza amigos de famílias, mas sempre com a promessa em mãos. E esta é a parte que eu falei sobre Abraão, o primeiro pilar e o primeiro pai da fé. O segundo será Isaac, que vem em seguida. Amém.